Tensão nos mercados com a confirmação das tarifas recíprocas de Trump. Isso e mais agora no nosso Morning Call, dia 31/3/2025. Bora lá, pessoal. Muito boa semana a todos, bom dia a todos. Espero que seja uma semana abençoada para todos nós, bons negócios. Vamos começar então. Vamos começar pelo cenário macro, né? Como fazemos aqui todos os dias. E já falamos das tarifas, tá? Que é importante isso. Vai orientar agora nesse novo mês, né? Vamos lá. Cenário macro, então. Começando pelo Reino Unido, o PIB do quarto trimestre do Reino Unido cresceu 0,1%, ficou dentro do que era esperado de fato, né? Das expectativas. E o resultado anual surpreendeu, tá? Ficou positivamente, foi uma alta de 1,5%. A projeção, né, era de 1,4, então, e no dado anterior, a consolidação de fato era de 0,9, então surpreendeu positivamente o PIB do Reino Unido, tá? Nos Estados Unidos, hoje tem bastante coisa para falar de Estados Unidos. O núcleo do índice de preços, né, o PCA, que é uma métrica, uma das preferidas do Banco Central de lá, o Federal Reserve, para monitorar a inflação, ele subiu 0,4% em novembro. Isso daí reforça, tá? A expectativa é de 0,3%, era, né? Reforça os temores lá em relação a não corte de juros, né? O ciclo de corte de juros preocupa os analistas, os economistas, a inflação ainda, o núcleo da inflação ficou em 2,8, também acima do esperado, então espera-se que o Fed possa não adotar um ritmo de corte de juros mais em pleno voltar, né? Ele já cortou, tô falando continuar os cortes de juros. Espera-se que talvez com esses dados de inflação persistente o Fed não corte juros por lá. No Brasil, o IGPM, tá, de março registrou queda de 0,34%, ficou abaixo da expectativa de recuo de 0,16%. Lembrando, né, o IPCA e o IGPM são as duas principais métricas de inflação do país. O IGPM é o índice mais completo, né, onde tem todo o escopo ali. E o IPCA, ele é medido em alguns estados, é um pouco diferente a métrica, tá? Bom, é, pelo IGPM, reforça-se um ambiente um pouco mais desinflacionário, embora a gente não consiga ainda sentir, perceber isso, não dá para ver isso na prática, né? Especialmente no atacado. E, e a gente está no varejo, né? Mas vamos lá, o mercado do trabalho segue mostrando sinais de acomodação também, tá? Na margem. A taxa de desemprego subiu um pouco para 6,8% em fevereiro, né? Então ainda está abaixo, né, dos 7,8 registrado no mesmo período do ano anterior, então dados até legais em relação ao mercado de trabalho, embora a qualidade desses trabalhos também indique aqui que o rendimento geral dos trabalhadores avançou para R$ 3.791. Isso reverte até uma queda observada no final de 2024. Mas parece que essa não é a sensação, né? Eu não, de fato, a gente não entende muito bem onde que está esses empregos e essa renda. Afinal de contas, a população continua se queixando aí de dificuldades. O CAGED, né, que é os dados do emprego de fato, né, anunciou a criação de 432 mil vagas formais no mês, o dobro praticamente da projeção, que era de 250 mil. Então, e do dado anterior, né, que tinha sido de 137 mil, 137 e 300 mil, indicando aí um forte dinamismo na criação de empregos. Complicado esse número, muito discrepante do que era anunciado. Quanto você pode confiar nisso? Não sei. Bom, mercados asiáticos, então vamos para as bolsas. O Nikkei lá no Japão recuou 1,80%, a Coreia do Sul caiu 1,89%,
Na Índia avançou 0,31 e na China fechou em queda de 0,67. Pela Europa, então, o Eurostoxx 50 caiu 0,92. Na França, o recuo foi de 0,93 e a Alemanha também teve uma queda de 0,96. Nos Estados Unidos, no dia ainda de sexta-feira, tá, pessoal? Dow Jones perdeu 1,69, S&P 1,97 e Nasdaq recuou forte 2,70, tá? Então, dificuldades aí para a bolsa, para as bolsas, né? Na sexta-feira, o Brasil acompanhou a queda, foi de 0,94% aos 131.902 pontos. Quem caiu mais na sexta-feira foi Cogna, caiu 3,92%, Minerva também caiu 2,30% e quem subiu mais foi Vamos, 9,32%, Pão de Açúcar também subiu 4,89%. Em relação à renda fixa, os treasuries registraram movimentos de baixa nos Estados Unidos, tá? O rendimento do título de 10 anos caiu para 4,27, enquanto o de 2 anos baixou para 3,89. Aqui, né, no nosso Brasil, as taxas de juros desaceleraram após as altas, né, depois do relatório do Caged, etc. A gente teve várias altas antes, né, desaceleraram um pouquinho. A surpresa ficou positiva em relação ao mercado de trabalho, né, a criação de empregos. Então, isso indica, inclusive, que talvez tivemos adiamento nas expectativas de corte de juros. Então, se esses empregos forem ok mesmo, quer dizer que não precisa cortar juros, está tudo bom e segue os juros do jeito que está. Não estou entendendo muito bem o que está acontecendo, mas seguimos, né? Ainda assim, teve algumas taxas que subiram, né? A elevação, por exemplo, do DI 26 de 15,03 para 15,011, né? Também teve alguns avanços nos contratos 27, 29 e 31, tá bom? A movimentação ficou atribuída, nesse caso, aí, à realização de lucro por parte dos investidores. Seguimos acompanhando. Vamos falar um pouquinho das tarifas do Trump, que foi o que eu chamei no começo lá do vídeo, né? Os mercados globais seguem em forte queda, assim, forte seria talvez muito, mas seguem boa queda, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui do presidente dos Estados Unidos, Trump, que anunciou então na noite de domingo, ontem, também conhecido como ontem, que até quarta-feira as tarifas recíprocas, né, seriam anunciadas até quarta, dia 2, tá? Batizado por ele, então, do Dia da Libertação. O que ele vai fazer? Ele vai colocar tarifas nas mesmas proporções que os países cobram dos Estados Unidos. Esse plano dele visa, então, equalizar o jogo ali em relação à cobrança de tarifas no comércio exterior, tá? Então, é uma sinalização que aumenta a atenção global, né, em relação ao comércio, a toda a cadeia produtiva, assim por se dizer, tá? Ele diz, né, estar colocando ali à disposição também a mesa de negociações. Os mercados eles estão refletindo já, tivemos boas quedas na sexta-feira, né, tivemos boas quedas. O mercado de futuros dos Estados Unidos estão cedendo, tá? Hoje também, já pela manhã, S&P 0,45% de queda, Nasdaq também está caindo 1,20%, Dow Jones, na verdade, S&P está recuando 0,76%, Dow Jones que está caindo 0,45% e Nasdaq Futuro 1,20%. Os títulos americanos estão registrando uma valorização, isso faz com que as taxas caiam também, né, de pagamento. Então, já indicam, né, que os títulos de 10 anos podem cair abaixo dos 4%. Então, isso também, né, os detalhes ainda disso são mais escassos, tá? Mas a fala de Trump, ele está usando essa metodologia mais dúbia, né, de não ter muitas informações. Os países, ele fala que todos os países serão atingidos. Então,
praticamente quem cobra a tarifa dos Estados Unidos nas exportações sabe que vai ser taxado ali de forma recíproca, né? Então isso aumenta ali a tensão dos mercados. Os índices do dólar também caem, né? Enfraquecem, né? Nesse caso. Então vamos ver como é que vai ficar. E também, né, assim, ele gera um temor de estagflação nos Estados Unidos. Isso é o que está acontecendo aqui no Brasil também, tá? No Brasil a gente tem um sério risco de estagflação, que é quando, basicamente, a inflação alta e sem crescimento da economia. Então a gente fica numa espiral totalmente negativa. E em relação ainda ao Trump, para a gente encerrar aqui, ele afirmou, abre aspas, aqui ao jornal Washington Post, tá? Relatou que no fim da semana ele está aberto, né, a fechar negociações com os países que busquem evitar as tarifas, porém, né, ele está pedindo que seus assessores que vão estar ali em contato adotem uma postura mais agressiva. Claro, eles vão fazer isso efetivamente buscando interesses dos Estados Unidos. E sobre estagflação, né, só para a gente finalizar aqui, é uma perspectiva real para a economia dos Estados Unidos e para a economia também aqui do Brasil, tá? Então, vamos lá, vamos ficar atento. Seguimos aqui com as nossas preocupações internas. Esse era o vídeo de hoje, então. Espero que tenham gostado. Hoje foi um pouquinho mais longo. Se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, comentem e compartilhem com seus amigos. Nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Forte abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.